My brothers. Por favor, mais para frente, irmãos. Venham mais para frente. Venham mais para frente. Eu costumo dizer que os últimos bancos são os atrasados. Né? Aqueles irmãos que estão vindo do trabalho. Os corintianos, acho que não vêm, nem os palmeirenses. Mas nós estamos aqui na casa do Senhor. Sei que alguns irmãos estão chegando ainda, mas eu prometo, irmãos, eu sei que muitos de vocês amanhã, quando eu vir no trabalho, eu vou ser pontual, ser batista, né? Batista que é pontual. Vou ser pontual, não vou passar do horário, pode ficar sossegado. Se eu não terminar, aqui, graças a Deus, a gente é muito difícil passar também do horário, os nossos estudos de ensino. Na verdade, estamos ainda começando a falar 15 minutos antes, né? Mas você já cumprimentou esse irmão que está do seu lado? Dê a paz do Senhor para ele, fale para ele que bom você está aqui, que bom estarmos juntos na casa do Senhor. Bom, muito bom. Meus irmãos, eu, alguns dias atrás, estava lendo um texto da Bíblia. Eu aprendi algo que quero compartilhar com os irmãos, que eu ouvi de alguém ministrando, e eu também concordo com isso. Nós não lemos a Bíblia, escute isso aqui, nós não lemos a Bíblia para preparar a mensagem. Escute isso. Nós não lemos a Bíblia para preparar a mensagem. Mas quando nós lemos a Bíblia, o Senhor nos dá a mensagem. Você acredita nisso? A gente não só lê a Bíblia quando a gente vai pregar. Como é um trabalho de obreiros, é muito importante você, aspirante ao ministério, você que está já no ministério por um período, né, presbítero Gilberto? Nós não lemos a Bíblia buscando mensagem, nós lemos e a mensagem o Senhor dá. Então, no nome de Jesus, eu quero compartilhar com você, aproveitando que você está de pé, no livro de Eclesiastes, capítulo 9. Eu quero ler do versículo 14 ao versículo 18. Não acompanhe muito a minha lógica, porque, como eu disse para os irmãos, inspiração, quando nós lemos, vem. Então, às vezes, nós não seguimos uma lógica do texto, né? Então, algum teólogo aí que gosta de coisa lógica, quem escuta os meus sermões não tem muita coisa lógica, né? Mas certamente Deus quer tratar e falar conosco. Deus nos trouxe aqui para falar conosco. Amém? Glória a Deus. Eclesiastes, capítulo 9, verso 14 ao 18. Muito bem. Eu não achei a minha Bíblia, eu devo ter usado em algum lugar, está um dos carros, a NAA, mas eu não estou usando a NAA porque a minha visão está um pouquinho ruim. Mas tem uma tradução da NAA nesse texto que difere da maioria dos irmãos. E eu quero usar um desses versículos aqui. Verso 14. Havia uma pequena cidade em que tinha poucos homens. Pequena cidade e poucos homens. E veio contra ela um grande rei, e sitiou e construiu contra ela grandes baluartes. Ou algumas outras traduções está escrito rampa de guerra, né? Verso 15. Ora, encontrou-se nela um homem sábio e pobre, que pela sua sabedoria livrou aquela cidade, e mesmo assim ninguém se lembrava daquele pobre homem. Então disse eu: a sabedoria é melhor do que a força. No entanto, a sabedoria do pobre é desprezada, e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos homens sábios são ouvidas no silêncio, mais do que o grito daquele que governa entre os tolos. A sabedoria
é melhor do que armas de guerra, porém, um só pecador destrói muitos bens. Eu queria ler o verso 15 nessa tradução NA, verso 15, porque na maioria das traduções, o verso 15, ele fala que o homem, como nessa tradução que eu li, que o homem livrou. Mas essa tradução, e se tiver alguém que tem Bíblia Mensagem, ou uma Bíblia tradução na linguagem de hoje, tem essa tradução que difere de todas as demais. Poderia. Vamos lá? Vamos ler juntos aí o verso 15? Porque a minha mensagem está nessa versão. Vamos lá? 1, 2, 3. Nesta cidade se encontrava um homem pobre e sábio, que poderia ter livrado a cidade com a sua sabedoria. No entanto, ninguém se lembrou daquele pobre. Amém. Pode tomar assento agora. Vocês perceberam a diferença aí na maioria das Bíblias que nós temos? Na maioria diz que ele livrou. E nessa NA Almeida atualizada, está dizendo poderia. Viu? Tem diferença, não tem? Na maioria das traduções diz que ele livrou. E nessa NA, em linguagem de hoje, está dizendo que ele poderia. Por que poderia? Porque automaticamente subentende-se que ele não foi consultado. Quando você se depara com os livros da Bíblia, conhecido como livro de sabedoria, para quem não se lembra, livro de Jó, livro de Salmos, livro de Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão, são conhecidos na nossa Bíblia como livros de sabedoria. Se você era um adepto do catolicismo, entre esses livros da sabedoria vão estar mais dois enrolados, que é o livro de Eclesiásticos, diferente do Eclesiástico nosso, tem lá na Católica, diferentemente de 5 que nós chamamos de livro de sabedoria, tem lá Eclesiástico e tem livro de sabedoria também, lá na igreja, na Bíblia Católica. Mas nós consideramos essa ideia da sabedoria, porque nós falamos aqui no livro de Eclesiástico, como nós observamos, é atribuído a Salomão, e falar de sabedoria está muito em conotação com a vida de Salomão, porque você vai encontrar na Bíblia as bases que lhe demonstram a sabedoria que teve esse homem. Quem não se lembra, para que você se recorde do seu início, quando ele está para assumir o reinado no lugar do seu pai Davi, se você olhar na linhagem sucessória, Salomão não seria o filho apropriado para assumir o trono, tanto é que Adonias, eu não vou entrar nesse mérito, eles proclamam rei antes, quando fica sabendo que Davi vai coroar Salomão, filho de Betseba. Vocês sabem a história, mas a Bíblia diz que em uma visão Deus aparece para Salomão e faz com que Salomão tivesse o direito de pedir a Deus, fazer um pedido. E vocês se recordam que o pedido de Salomão não foi para a riqueza. Senhor, eu saio, eu tenho a sabedoria para entrar e para sair diante do seu povo. Salomão pediu sabedoria. Deus, vendo que Salomão havia feito um bom pedido, a Bíblia diz que Deus viu que ele pediu bem, fez uma oração sábia, deu sabedoria e deu riqueza para Salomão. Salomão está muito atrelado à sabedoria. Os irmãos bem sabem, os livros atribuídos a Salomão, nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, mas Salomão está muito atrelado na ideia de sabedoria. A sabedoria de Salomão era famosa naquela época. As pessoas vinham, migravam para Jerusalém para comprovar. Você vai ver na Bíblia, a rainha de Sabá que o diga. Ela se encanta pela sabedoria que ele tinha
pela sapiência que Deus havia repousado sobre ele. Historiador diz que uma certa feita, para testar a sabedoria de Salomão, ela trouxe e mandou um artífice fazer 2 flores, né? E ficou muito idêntica. De repente, para testar a sabedoria de Salomão, diz o historiador que Deus, de uma forma sobrenatural, fez com que no recinto que eles estavam sobrevoasse um inseto, e o inseto repousou em cima da flor verdadeira, e ele discerniu qual era das duas. A Bíblia clara quando diz essa sabedoria, como foi tamanha, como foi grande a sabedoria de Salomão, quando 2 mães, uma deita em cima de uma criança, vocês já ouviram, já leram o texto sagrado, que uma delas mata um dos seus filhos, e é trazido para o rei resolver o problema. E quando as 2 mães, uma alegando que é mãe, a outra é mãe, quem é mãe? Quem é mãe? Salomão, com uma palavra de sabedoria, traz para mim aí a espada, vamos cortar a criança no meio, da metade para você e metade para você leva. Isso é sabedoria, não é, doutor Gilmar? Não é sabedoria, doutor? Sabedoria, né, meu amigo? Aí a Bíblia diz que a mãe verdadeira, não pode dar para ela. Eu prefiro não ter meu filho, mas pelo vivo. Salomão discerniu que era a verdadeira mãe. Sabedoria, não é? Aleluia. Mas não é de sabedoria que eu quero falar. Eu só fiz uma introdução. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de sabedoria, de um homem sábio. A palavra sabedoria, você vai encontrar na Bíblia pelo menos 231 vezes, pelo menos. Livro de Provérbios, dependendo da tradução, você encontra 48 vezes, em algumas traduções 53 vezes. Difere. Você vai encontrar sabedoria. Sabedoria, você vai encontrar sabedoria em Tiago. Mas o que me chamou a atenção, quando eu li esse texto, é da lembrança que o autor faz do que existia na cidade. Lembra, senhores, que nós lemos o texto vai dizer que a cidade era pequena. Quem lembra disso? Vamos repetir? A cidade era pequena. A cidade era pequena. Deduzimos por isso, porque ele disse que tinha poucos homens. Podia até ser uma cidade grande, com poucos homens. Mas ele também enumera uma cidade pequena, com poucos homens. O que subentende que qualquer um que empreitava esforço contra ele ia vencer. Porque eram os homens na época que iam para as guerras. Eram os homens que defendiam as muralhas da cidade. O autor coloca que a cidade também, no verso 14, tinha poucos homens. Terceira coisa que nos chama a atenção também no verso 14, é que um grande rei assitia, acerca. Algumas traduções diz, ele levanta tranqueiras. Tem uma tradução que está dizendo assim, levanta tranqueiras, levanta trincheira. Tem tranqueira? É uma palavra feia, tranqueira, né? Dá a impressão, quando você fala assim, ô irmão, você é uma tranqueira, coisa que não presta. Mas em algumas traduções está escrito tranqueira, né? Em outras está dizendo rampas de guerra. O que se deduz? Na maioria aí está escrito baluarte, né? Uma coisa fortificada. Na verdade é um sítio que ele faz, ele cerca esta cidade. Mas só que tem um detalhe. A ideia aqui não é destacar a pequena cidade, não é destacar os poucos homens, não é destacar o grande rei, mas é destacar o homem sábio e pobre. Repita comigo: sábio e pobre. Observe: sábio e pobre. E fica claro que o sábio, mesmo sendo sábio, presbítero Pedro Célio, ele não quer, as pessoas não querem ouvi-lo. Porque parece que, mesmo sendo sábio, as posses faz com que as pessoas viram as costas para que ele tinha para falar. Qual que é a ideia? Só tem direito à fala quem tem condição. Só tem direito à fala quem
Pobre, sábio, ninguém quer ouvir um pobre sábio. Alguém está dizendo assim, se ele fosse sábio de verdade, ele não estava nessa condição de pobre. Não, para entender, querido? Isso me chamou a atenção. Olha que interessante. Nem todo rico é sábio. Mas existe pobre sábio. Olha para o seu popular, nem todo rico é sábio. Mas existe pobre sábio. Interessante é Deus. Aleluia. Ah, pensou, José? Isso aqui me chamou a atenção nos dias do meu trabalho. Só que, diante desse texto, Deus colocou algumas coisas como uma flecha no meu coração. Por quê? Porque independentemente da cidade pobre, de ter poucos homens, de estar cercada, tinha na cidade uma coisa importante. O que era importante que tinha na cidade? O que tinha na cidade que era importante? O homem sábio. Mesmo na cidade pequena, mesmo na cidade com poucos homens, mesmo na cidade sitiada, cercada, tinha algo importante nela. O que a Bíblia destaca? Havia um homem sábio. Deu para entender, meus irmãos? E isso me chamou a atenção. Por quê? Porque as nossas virtudes não estão atreladas ao ambiente que nós estamos inseridos. As nossas virtudes, e falo aqui, espirituais, elas não estão conotadas com a nossa condição financeira, com a nossa condição social, com os problemas que nos sitiam, com os problemas que nos cercam. Nós podemos, diante dos problemas, diante da cidade pequena, diante dos poucos homens, diante do grande reino cercano, nós podemos ter virtudes para celebrar. Amém? Nós podemos ter virtudes para ser lembrados. O que em outras palavras estou dizendo? Que não importa o tamanho da onde você está. Não importa quantos homens de guerra você pode contar. Olha que interessante isso. Isso aqui falou comigo. Não importa quais os problemas que estão te cercando, representado pelo grande rei que está sitiado. Mas, diante de todos esses fatores inóspitos, de todos esses fatores que cooperam contra, de todas essas coisas desfavoráveis, você pode celebrar pelas virtudes que você tem. Não é o lugar, não é o momento, não é a fase que vai destacar a sua virtude. Não é o lugar que vai destacar as suas virtudes. Mas diante de tantas coisas que pode cooperar não para o bem, você pode ter as suas virtudes destacadas. Amém? Amém? Pergunte para esse irmão do lado: tem virtudes aí? Primeira, eu vou usar dois personagens bíblicos aqui para iniciar a minha fala. Por gentileza, abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, ou Atos do Espírito Santo, capítulo 9, verso de número 36 ao 42. Que coisa linda isso aqui, porque vai nos fazer menção de uma mulher. Olha o título que dá para essa mulher: uma discípula. Uma discípula. Quem achou, por gentileza, me ajude aí. Me ajude aí a poupar um pouco da minha garganta.
Jobe aqui não é lembrado. Jobe, para os conhecedores da Bíblia, nos arremete a muitas histórias bíblicas. Não sei se você se lembra, Jobe é uma cidade beira-mar. Lembra de Jonas? Quando Jonas desce para tomar um navio, a Bíblia diz que ele desce para Jope. Não tem acento do O. Se fosse acento do O, era Jope. Né? Jope. Né? Ele desce para uma cidade portuária e pega um navio. Quem não se lembra disso? Mas a Bíblia vai destacar, não a cidade de Jope, mas a Bíblia vai destacar as virtudes de alguém. E as virtudes de alguém é destacada aqui por uma mulher. O texto fala muito claro de alguns costumes. Quem já estudou sobre como se sepultava os mortos da época, vai entender aqui, quando a Tabita morta já foi lavada, porque era um dos costumes judaicos. Tinha algumas mulheres separadas para esta função, de lavar o corpo do defunto, de preparar o morto para o primeiro sepultamento. Sepultamento, eu já disse aqui em outras ocasiões de estudo, não era como o sepultamento dos dias de hoje. Geralmente, o sepultamento se dava em duas fases. A primeira fase, que durava aproximadamente um ano, esse sepultamento do corpo, onde era colocado em uma caverna, em cima de uma laje, e este corpo esperava este corpo se decompor, e quando esse corpo se decompunha, era pego os seus ossos, e era feito o sepultamento dos ossos. É até aquele texto, quando alguém se dispõe em ir com Jesus: Senhor, deixa eu enterrar os meus pais. Parece que quando você lê isso e não entender, dá a impressão que Jesus não tinha coração, enterrar o pai. Mas o que se entende ali? Espera, Senhor, um ano aproximadamente, aí depois eu te sigo. E o chamado era para aquele momento. Aí Jesus disse: deixa o morto enterrar os mortos. É entender qual que é o contexto que serve. E quando você vai se deter a isso, né, você vai observar. Era costume de ter carpideira, mas Tabita, eu acredito, dispensou as carpideiras. Todo o morto da época, pelo menos, tinha alguém que chorava, tinha uma carpideira. Todo morto tinha esse direito, além de lavar o seu corpo, além de preparar ali as suas roupas para o funeral. Falei outro dia atrás aqui numa administração, as roupas não tinham bolso, né, simbolizando: eu não trouxe nada e não vou levar nada. Olha que interessante, né? O rasgar de veste, que o familiar, quando estava sepultando para chorar o seu luto, levava uma roupa e rasgava. Por quê? Porque era desonroso uma mulher fazer isso de forma pública. Rasgar a veste publicamente era desonroso. Como também era desonroso aquela mulher pecadora, quando chega nos pés de Jesus e tira o cabelo em público. Aquilo não é uma prática normal, né? Aí, a Bíblia vai destacar as virtudes de Dorcas, ou de Tabita, como nós lemos na Bíblia. A Bíblia diz que ela tinha obras, e tinha muitas pessoas ali que estavam chorando pela sua morte. Tinha muitas pessoas ali que estavam usando as roupas que ela havia feito quando estava viva. O que você entende? O destaque aqui não é jogo, o destaque aqui é obras. É uma mulher que tinha virtudes. Não quer dizer, irmão, que quem tem virtude não morre. Que quem tem virtude vai receber a ressurreição do Senhor, como foi o caso dela. Mas deixa eu dizer algo que eu entendi quando eu estava lendo esse texto mais uma vez. Quem tem virtude, quem tem obras, a probabilidade de Deus intervir ou de fazer algo é maior. Vocês concordam comigo? Vamos entrar aqui dentro de uma coisa lógica. Vocês entendem que quem ora, quem faz a vontade do Senhor, tem uma probabilidade maior de
ser mais abençoados? Sim ou não? Ainda que nós entendamos, irmão, que nós não recebemos nada por obras. Deus não faz barganha, Deus não troca nada conosco. O que nós recebemos é por graça. Mas nós entendemos que se nós aplicarmos mais a nossa vida no Senhor, se nós aplicarmos mais o nosso coração no Senhor, se nós tivermos mais virtudes que nos identificam, vai ficar claro e evidente que a probabilidade do milagre vai ser maior. Quem concorda diz amém. Amém. E é bom nós entendermos. Eu falava isso alguns dias atrás, mostrando também que Tiago, nos seus muitos discursos que faz, ele fala também de obras. Porque não dá para desatrelar, ou para cortar, ou para dividir. É como se fosse assim: dividir a alma e o espírito. Que divisão é essa que o escritor aos Hebreus faz? A entender dos dicotomos que não existe essa divisão. Nós que somos tricotomos, que acreditamos nessa divisão, acreditamos, ainda que nós não sabemos onde termina um e começa outro. Mas observa, não dá para você desatrelar alguém que tem fé sem obras. É o que Tiago fala no seu discurso lá, no capítulo 2, no verso 26, mostrando que quem tem fé tem obras, ainda que obras não salvam, mas o salvo tem obras. Foi o que eu disse alguns dias atrás. O que Tabita tinha? Qual que era a virtude? Tabita tinha obras. Tabita é lembrada por uma, mesmo que Deus não quisesse ressuscitar, mas observe que alguém tem lembrança. Ela fez alguma coisa boa para nós. Quais são as lembranças que fazem ao teu respeito? Quando o seu nome é citado, quando o seu nome é mencionado, quais são as virtudes na sua vida que são destacadas? Ou alguém atrela você, ou alguém tem em você, ou na sua pessoa, uma marca muito boa. A Bíblia apresenta alguns personagens que não têm marcas muito boas. Quem não se lembra da marca que quando Pedro fala do irmão do Jacó, do Esaú, que vendeu a bênção da primogenitura, a bênção, Pedro fala que ele é chamado de profano. Quem não se lembra de Balaão, quando a Bíblia fala de Balaão, quando a Bíblia fala de Jezabel, algumas marcas de quando alguém menciona, ou de quando alguém se lembra de alguém. Mas aqui, quando alguém cita o seu nome, como foi o caso de Tabita, quais são as suas virtudes? Será que nós, como Tabita, temos algumas virtudes a ser demonstradas? Será que, como Tabita, nós temos algumas obras para as pessoas se lembrar? Ou as pessoas só lembram de nós como alguém ruim no pejorativo, como alguém que não tem boas lembranças, como alguém que quando alguém lembra ou cita o seu nome, talvez, alguém pensa assim: puxa vida, esse irmão de novo. Mas a Bíblia chama-nos a atenção de que Tabita é lembrada, ou Dorcas é lembrada, pelas suas virtudes, como aquele homem sábio lembrado naquela cidade. Ele é lembrado de uma cidade pequena de poucos homens, uma cidade que estava sitiada, mas mesmo com toda essa condição contrária, alguém vai se lembrar, ele era sábio. Mesmo alguém que morre, que de repente eles estão chamando Pedro, mas não sabe se Pedro vai levantar ela. Qual a certeza que você tem aqui? Manda chamar Pedro, por quê? Pedro é o pastor. Manda avisar Pedro, Pedro está numa cidade próxima, chamada Lida, poucos quilômetros de Jope. Mas não sabia se ela ia levantar. Mas estão lembrando das virtudes dela. Glória. Amém, meus irmãos? Glória. Queridos, isso é importante para nós. Isso é importante para nós. Porque o Evangelho, queridos, ele nos prepara o nosso nascimento com Deus, a nossa vida com Deus. E também nós temos que pensar nessa partida também. O que vão falar de nós, pastor Agai? No dia do funeral, isso aí era uma prova. Sangue de Jesus, glória a Deus.
já foi tarde. É, pastor Maximo? Hã? É assim? Hã? Alguns estigmas, algumas marcas talvez se sobressaem diante das virtudes. E você como obreiro da casa do Senhor, e nós como obreiros da casa do Senhor, nós temos que pensar sobre isso. Por quê? Alguém não tem que se lembrar de nós no pejorativo e no negativo. Alguém tem que se lembrar de nós em visualizar em nós. Talvez você não vai ver pessoa perfeita, queridos. Nós não estamos no meio de pessoas perfeitas. Se eu estou no meio de pessoas perfeitas, eis-me aqui. Eu sou o imperfeito nesta noite. São minhas palavras de Paulo. Hã? O maior pecador do qual eu também sou. Hã? Só que alguém quando se lembrar de você, ou que falar de você, ou estar em uma situação que alguém mencionar você, sua virtude tem que ser destacada em alguma área. Que história é essa? Caminha 5, 10, 20, 30 anos com o Senhor, e alguém olha para o seu currículo, para a sua vida pregressa, não vê nada na história. Não vê nenhum rastro no chão. É, pastor Douglas? Me converti em 1970. Beleza. Eu estou aqui desde 1980. O que você fez até agora? Eu estou aí, dou glória a Deus, venho para o culto de domingo, escuto o pastor pregar e vou para casa. Faço nada. Sou crente 6 horas por mim. Querido, isso pode caber para o membro, isso pode caber para o novo convertido. Mas você líder, você obreiro, a sua vida tem que ter virtudes. A sua vida tem que ter qualidades. A sua vida tem que ter acessórios conhecidos como dons. Por isso que Paulo é feliz quando escreve em Coríntios: busque os dons. O que é o dom? É o acessório, é a capacitação para fazermos a obra de Deus. Não vê nenhuma aptidão, não vê nenhuma vontade. Olha para trás, o rastro que ficou para trás, não tem nenhuma virtude. Tabita talvez não era uma grande pregadora, deixa eu filosofar aqui, mas ela fazia aquilo que estava na mão dela. O que ela sabia fazer? Costurar. Não, eu vou costurar, eu vou usar daquilo na minha habilidade para ajudar na obra de Deus. Qual é a sua habilidade? Eu acredito que aqui todo mundo faz alguma coisa. Pastor, eu sei trabalhar de pedreiro. Utilize a sua habilidade que Deus te deu para você fazer a obra do Senhor. Se talvez não tenha, nem todo mundo vai ter como pregar, irmão. Nem todo mundo, escute isso aqui, eu já falei isso. E isso quando eu falo choca. Não é pecado você receber o diaconato e partir para a eternidade com o diácono. Porque alguém que entende às vezes o ministério acha assim: eu sou diácono, eu tenho que ir para evangelista, depois do evangelista eu tenho que ir para presbítero, depois eu tenho que ser pastor. Promoção. Irmão, não tem isso de promoção, não. É chamado, é vocação. Quantos irmãos ao longo desses anos que nós às vezes pastoreamos ou acompanhamos ou estamos juntos, que não tem cargo nenhum, mas nos ensina como são verdadeiramente ser um cristão, que não tem o seu nome citado, que não tem uma carteirinha, que não aparece todo domingo segurando o microfone, mas é mais crente do que muitos de nós. Será que só isso que acontece aqui à minha volta, ou lá onde vocês estão acontece também? Entenda, meus irmãos, temos que ter algumas virtudes. Temos que ser lembrados pelas nossas virtudes. E falando sobre virtudes aqui na vida de Tabita ou de Dóricas, como nós citamos o homem sábio de Eclesiastes 9, abra sua Bíblia. Tem um homem aqui que me chamou a atenção também. 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16 e verso 18. Esses 3 versículos é por demais esclarecedor de quem é esse homem, que vamos falar das suas virtudes, ser lembrado pelas suas virtudes. Eu poderia aqui falar de inúmeros personagens, mas eu quero citar e mencionar somente esses 2 para esta noite. É um nome bonito aí. Quem
aspira a ter filhos. Olha que nome bonito. Vem aqui, Onesíforo. Vem com a mamãe. Senhor Deus, estamos aqui na tua presença, estamos apresentando o Onesíforo na tua presença. Olha que nome lindo, maravilhoso. Jovens aí, ó. Fala para Damares lá, João, que dá tempo de mudar o nome ainda. Onesíforo, olha que maravilha. A tradução de Onesíforo é aquele que dá lucro. Olha que maravilha. Olha que coisa maravilhosa. Fala para ela isso aí, ó. Aquele que dá lucro. Acho que vai convencer ela de mudar. Quem achou aí 2 Timóteo, capítulo 1, verso 16, 17 e 18? Por favor. Senhor, conceda misericórdia à casa do povo necessitado. Olha aí que maravilha. Até para falar ele, a língua engasa. Olha que maravilha. Porque muitas vezes me recuperou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia haja misericórdia diante do Senhor, enquanto me ajudou em Efésios, no melhor dos sábios tudo. A outra menção do Onesíforo está lá no finalzinho da carta, no capítulo 4, verso 19, que eu não vou entrar, que é só uma salvação. Olha a característica e a virtude destacada aqui por Paulo. E quem está destacando não é qualquer um. Quem está destacando aqui é Paulo. Olha que interessante, é Paulo que está falando. Olha o que Paulo está dizendo. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me revigorou. A palavra revigorou, o que Paulo está dizendo? Ele muitas vezes me animou, presbítero Gilberto. A ideia é que Paulo está preso. Ô irmão, mesmo crente, pregando a palavra, mesmo a gente batizando no Espírito Santo, a gente não vive dia de tristeza, sim ou não? De angústia. Quem já chorou aqui de tristeza? Diz aleluia. Aleluia. Já chorou? Eu já não. Eu falo aqui que o homem não chora. Esse dia eu fui orar com um garotinho aqui, né? Recém-chegado na igreja, ele disse assim: pastor, queria pedir para o senhor, ora por mim, que eu tenho medo de escuro. Eu falei assim: eu vou falar bem baixinho no seu ouvido. Eu vou orar por você, mas olha por mim que eu também tenho. Paulo está preso. A ideia de Paulo, irmãos, isso vai ficar muito claro, tá? Quando você lê, a gente ainda que tem Paulo numa galeria de heróis, particularmente, principalmente os leitores da Bíblia, Paulo é um homem comum. Paulo é um homem que tem as suas demandas. E ela é explicada aqui quando ele está agradecendo ao Onesíforo, aquele que lhe dá lucro. Ele está dizendo assim: muitas vezes ele me revigorou. A palavra revigorar quer dizer, muitas vezes ele me animou, muitas vezes ele me deu força, muitas vezes ele me fortificou. Imagine alguém que de repente é um depósito e um celeiro de Deus. Quando ele abria a boca, Deus usava. Sim ou não, Paulo? Um homem instrumento do Senhor, pastor Roberto. Um homem que não era fraco, os aventais dele curava, presbítero Pedro Sérgio. Um homem que um dia está pregando um sermão, um discurso longevo, extenso, alguém cai e morre. Ele vai lá, abraça o menino, recupera a vida. Não era qualquer um. Mas esse homem que tem esse currículo, que tem esse status, vamos dizer assim, de super-herói, de super-crente no socorro, está agradecendo um tal de Onesíforo. Quantas vezes você leu a Bíblia Onesíforo? Só vai encontrar o Onesíforo aqui na segunda carta de Timóteo. Mas em lugar nenhum. Mas olha alguém lembrando da virtude de Onesíforo. Aleluia. Percebeu, irmãos? Não é o lugar. Não é o lugar que faz quem você é. Não é o sítio da cidade pelo grande rei. Não é a cidade pequena. Não é a cidade de poucos homens. É você que faz a diferença. É quem você é. É o ambiente que talvez vai destacar as suas virtudes. É o ambiente que vai pôr a luz, que vai tirar você do anonimato.
ali, Deus está sempre fortificando. A palavra é revigorar, é alguém que está me dando energia, é alguém que está me dando força, é alguém que está me reanimando. Ô irmão, deixa eu, como escutei alguns dias atrás, deixa eu abrir meu coração para você. Tem dia, tem hora que nós, como seres humanos, precisamos disso. De que alguém que está do nosso lado dê uma palavra de ânimo, dê uma palavra de força, dê uma palavra de fortificação. E aí? Cadê as suas virtudes? Hã? Às vezes, irmãos, nós como líderes, nós como obreiros, temos que ter essa percepção. Fazer sem esperar alguém mandar você fazer. Você é um obreiro, você é um líder, de repente percebe aquele irmão já uns domingos sem vir, já um fim de semana sem vir. Não precisa mandar o pastor mandar você visitar. Irmão, alguma coisa você tem que fazer. Eu acho tão fácil, né? Manda lá um zap, manda lá um, como é que fala? Emoji. É isso? Emoji. É isso? Interaja, reaja. Demonstre que ele está fazendo falta, demonstre que você tem uma sensibilidade. Não espere alguém mandar, não seja, desculpe aqui, mal mandado. Não seja alguém que só faça quando recebe ordem. Deixe as suas virtudes realçar quem você é. Olha que interessante. Mas quando esteve em Roma, me procurou diligentemente e me achou. O Senhor lhe concede que ache misericórdia diante do Senhor naquele dia. E quantas coisas ele ministrou a mim. Olha que maravilha. A palavra ministrar passou algo no meu coração. Forneceu algo que eu necessitava. Atendeu às minhas necessidades. Olha as virtudes de Onesíforo é destacada aqui. Por alguém que animou Paulo, por alguém que fortificou Paulo, por alguém que renovou as forças, ainda que momentaneamente, de Paulo, por alguém que ministrou ao coração de Paulo, ou seja, alguém chamado às vezes de insignificante, alguém que não tem uma relevância como os demais apóstolos ou homens diversas vezes citados na Bíblia, mas ganha notoriedade de lembrança, de menção, de alguém que tinha virtude para ser lembrado. Alguém que tem alguma coisa para nos oferecer, alguém que tem alguma coisa onde nós possamos enxergar, alguém que tem alguma coisa que nós podemos aplicar na nossa vida. Amém, meus irmãos? As virtudes que vai fazer com que alguém se lembre de você. Outra coisa que tem que ficar bem claro para nós: Deus é um Deus que não se esquece de nenhum de nós. Você conhece muito bem, como eu, o texto de Isaías, capítulo 49, verso 15. Pode porventura uma mãe que esteja amamentando se esquecer de um dos seus filhos ou dos seus filhos? Eu, todavia, diz o Senhor, não me esquecerei de vocês. Deus é um Deus que não se esquece. E, além de Deus não se esquecer de nós, Deus faz as pessoas se lembrar de nós. Quem acredita que Deus faz as pessoas se lembrar de nós? Abra sua Bíblia comigo. Livro de Esther, capítulo de número 1, ou capítulo de número 6, verso de número 1. Livro de Esther, capítulo de número 6. Verso 1. Acharam aí? Naquela noite o rei não conseguia dormir. Repita comigo: não conseguia dormir. Será que ele não conseguia dormir ou Deus não deixou ele dormir? Hã?
Será que eu estou falando para fazer pessoas de fé aqui? Ele não dormiu ou Deus não deixou ele dormir? Ele ordenou para que trazesse um livro dos registros das crônicas, e lhe foi lido diante do rei. E foi achado escrito que Mardoqueu tinha contado sobre Bigtã e Teles, dois dos camareiros do rei, guarda da porta, que procurava lançar a mão do rei Assuero, ou matar o rei em outras traduções. E o rei disse que honra e dignidade tem sido feita a Mardoqueu por isso. Então disseram os servos do rei que ministraram a ele: não há nada feito para ele. Ou seja, ele fez alguma coisa boa e algo talvez normal para ele. Eu enxergo isso, doutor Gilmar, quando de repente os discípulos perguntam para Jesus. Jesus falou assim: estive nu, me deste de vestir, tive sede, me deste de beber. E aí os discípulos: Senhor, mas quando nós te vimos assim? Aí Jesus disse assim: não, eu talvez não estive, mas toda vez que você fez para um dos meus pequeninos, fizeste a mim. Ou seja, a obra que você faz é natural de você. Nós não só fazemos bem para o pastor, nós não fazemos bem só na igreja, nós fazemos bem para quem está à nossa volta. Essa é a ideia. Amém? Essa é a ideia. O Mardoqueu fez aquilo que lhe cabia, como um homem íntegro que era, como um homem temente a Deus que era, quando descobriu o plano para matar o rei. Mesmo ele não estava lá em Jerusalém, estava ali como um dos deportados, fora da sua pátria, em outras, talvez, com alguns outros pensamentos: mata logo esse rei, ele não é judeu, eu estou aqui, né? Mas o que ele fez? Poupou a vida do rei. E o rei está lendo as crônicas. Por quê? Todos os atos eram registrados lá. Você lembra também lá do Davi? Quando pergunta: tem alguém da casa de Jonas, filho de Saul, alguém da descendência, para que eu pudesse usar de misericórdia? Porque se lembrou da aliança? Deus também é assim. Além de Deus não se esquecer de nós, Deus também faz as pessoas se lembrar da gente. Deixa eu dizer, Deus faz as pessoas se lembrar das nossas virtudes. Deus faz as pessoas se lembrar do dia que você foi solícito, do dia que você ajudou. Ainda que nós vivemos Mateus capítulo 6, o que a esquerda dá, a direita não visualiza, nós não buscamos isso. Mas é uma coisa nítida e certeira. Se você faz alguma coisa boa, alguém no seu caminho vai se lembrar. Amém? Então tira do coração aqueles crentes murmuradores que de repente, às vezes, eu só faço coisa boa, ninguém se lembra de mim. Não chegou a sua hora ainda. Respira. Toma água. Muita água. Deus está te testando, está te moldando. Está te moldando, está te preparando, está te estruturando, está te dando alicerce. Eu dizia um tempo atrás, né? Eu estudava, eu trabalho com máquina hidráulica, e um óleo de boa qualidade é um óleo que aguenta temperaturas altas. Então ele é testado. Quanto maior, vai testar a solidez e a viscosidade do óleo na temperatura. Deus está te testando na temperatura para ver como é que está você. E aí? Amém? Às vezes é assim, meus irmãos. Deus é um Deus que não se esquece. E Deus é um Deus que faz as pessoas se lembrar. Então, descansa o teu coração. 1 Coríntios capítulo 15, 58. No demais, irmãos meus, fique sossegado. Sabe por quê? Porque o seu trabalho no Senhor não vai ser vão, não vai ser em vão. Tudo que você faz vai ter uma recompensa. Talvez não agora, não no seu tempo, mas alguém na história vai se lembrar de alguma coisa que você fez. Não é gostoso isso, irmão? Quando alguém encontra com você depois de alguns anos,
Quando alguém, de repente, em uma fase da vida, se lembra lá de trás, principalmente a gente que já tem um certo tempo no cristianismo, né? Alguém se lembra, não para a glória nossa, mas alguém que reconhece, alguém que se lembra de alguma virtude que você tem, de algum benefício que você trouxe. Assim aconteceu com Mardoqueu. E eu não vou entrar aqui no texto, né? Que o texto é maravilhoso, porque quando ele é chamado para o rei, e na mesma hora que ele é convidado para o palácio, você vai ver na continuidade da leitura, o Amã está lá para falar que a forca estava pronta, que o Mardoqueu ia ser enforcado. Quando ele chega diante do rei, o rei pergunta para Mardoqueu: ô Amã, eu tenho que honrar um homem que me beneficiou. E o que eu tenho que fazer para esse homem? Ah, põe roupa real que o senhor tem. Empresta o seu melhor cavalo e põe o melhor servo que o senhor tem gritando na rua. Este é o homem que o rei quer lá. Olha que coisa maravilhosa. Alguém pensou que tinha Deus esquecido que coisa que ele fez. Mas agora Deus está mostrando: eu não só esqueci, mas eu fiz alguém lembrar do seu nome e te honrar em praça pública. O meu nome ser glorificado. Você serve esse Deus, meu irmão? Você serve esse Deus? Aleluia! Mas observando a palavra do Senhor, mencionamos aqui do homem sábio numa pequena cidade, e numa cidade com poucos homens, sitiada, que é o vislumbre ali, o destaque do texto ali, é a sabedoria que poderia ter livrado a cidade, na nossa tradução que nós lemos na NAA, mas não conseguiu, porque não procuraram. Não era interessante ouvir um pobre sábio. Subentendia-se que, sendo pobre, não era sábio. Subentendia-se que ser um sábio era só gente importante. A sabedoria estava na cabeça dos reis que tinha a coroa. Mas enganando eles, que a sabedoria estava no homem sábio, mesmo pobre. E como nós, como servos do Senhor, observando algumas virtudes que alguém tem que se lembrar de nós no nosso dia a dia. Qual que deve ser o meu comportamento como um crente? Porque antes de obreiro eu sou um crente, antes de obreiro eu sou um servo, antes de obreiro eu tenho que ter um coração íntegro diante do Senhor. Como que tem que ter as minhas ações? A minha ação é para aparecer. E quando o meu nome não aparece? E quando o meu nome não é citado? Eu não sei se é só, às vezes, no ciclo do ambiente que a gente está. Parece que tem alguns irmãos, é assim. Eu não sei se é só por aí que a gente vê isso, né? Aqueles irmãos que fazem alguma coisa que se a gente esquecer, a gente tem que escrever no papel no domingo para não esquecer. O esquecer dele, está esperando na porta. Lá no pastor Douglas não tem, né, pastor? Tem, pastor? Como que deve ser o meu comportamento como obreiro? À luz da Bíblia. O que a Bíblia ensina? Como tem que ser o meu servir a Deus? Por favor, Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Rapidinho, por gentileza, eu estou no meu horário. Como eu disse para vocês, vou ser pontual. Porque tem um café ali, tem uma mesa preparada ali, dentro dela aqui. Colossenses capítulo 3, verso 23 e 24. Vamos lá? E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor, e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, servis. Amém? Olha que maravilha! Tudo que quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que o Senhor recebereis a recompensa da herança, porque servis a Cristo, o Senhor, o Quírios, o Senhor. Nós estamos fazendo, e o que nós fazemos, ainda, eu sei, meus irmãos, eu sei que é bom nós reconhecermos, ser reconhecido, isso é do ser humano, mas às vezes nós como homens falhamos, nós esquecemos. E não é esquecer de forma proposital. Eu mesmo, às vezes
nós temos o nosso jeito de ser, nem todo mundo é igual. Só que não por isso, queridos, às vezes a gente procura, dentro do possível, né, reconhecer, né, trazer uma palavra de elogio, mas nem sempre nos é permitido, nem sempre a mente com tanta coisa que tem, a gente esquece. Mas, esquecendo ou não, nós temos que fazer como se fosse para o Senhor. Fazer o seu melhor. Deixar as suas virtudes aparecer. Deixar os dons que Ele te emprestou aparecer. Deixar a manifestação de Deus na sua vida aparecer. Se vai ser reconhecido, glória a Deus, porque você aprendeu que talvez Deus não se esqueceu. E Deus não vai se esquecer. Deus é um Deus que não se esquece. E se ainda não foi reconhecido, acalme o teu coração que não chegou o seu momento. Mas vai chegar o seu momento que seu nome vai ser falado nessa pública. Você viu lá o irmão? Pois vamos lá e o negócio aconteceu. Maravilha! Amém? Amém? Mas temos que fazer como se fosse com o Senhor. O meu servir é uma virtude a ser lembrada. O meu servir a obra é uma virtude a ser lembrada. Você sabia que o seu servir a obra, como ouvimos na terça aqui, a sua disponibilidade para a obra é uma virtude a ser lembrada? Sabia? O meu servir é uma virtude a ser lembrada. Não precisa abrir, mas 2 Reis, capítulo 3:11, tem lá. Olha como alguém menciona as primeiras vezes o nome de Eliseu. Eliseu é o profeta da porção dobrada. Se você olhar na íntegra, se você já não se deteve nesse detalhe, quem defende que Elias teve 7 milagres, você vai encontrar 14 na vida de Eliseu. Quando ele pede porção dobrada, ele se cumpre na íntegra. Até 2 ressurreições tem. Quando alguém vê lá que Eliseu ressuscitou o menino e morreu Eliseu, não se cumpriu. Aí a Bíblia diz que os ossos dele levantou um soldado. Se cumpriu. Porção dobrada. Mas quando a Bíblia faz menção na 2 Reis 3:11 sobre Eliseu, fala assim: o homem que deitava água na mão de Elias. O que está dizendo? O homem que servia ali, Elias. Glória. Deu para entender? O homem que quando Elias precisava estava lá. O homem que quando Elias esquecia a capa da casa da irmã, eu não ia falar o nome, misericórdia, deixa eu falar. Ele ia buscar. Deu para entender? A disposição de servir, irmão. Você sabe que isso é muito pertinente nos dias de hoje nós falarmos sobre isso, para nós líderes, para nós obreiros, e disseminar isso para as lideranças da igreja. Ter a disposição de servir, ter a disposição de ser útil. É o Onésimo, né? Onésimo. Não, é o outro. O Onésimo já foi para trás. O Onésimo está lucro, mas o Onésimo é que Paulo gera na prisão também. É um dos filhos da prisão de Paulo. Que ele foi gerado na prisão. O Onésimo já ficou para trás. O Onésimo, Paulo já mandou abençoar a casa dele, já está abençoado, já deixa para lá. Agora eu estou falando do Onésimo, que ele gerou que era um escravo, segundo a tradição. Era um escravo que, segundo a tradição, tinha fugido da casa do seu senhor. E ele está retornando para a igreja. E presume-se que o seu senhor frequentava a igreja. E Paulo está dizendo assim, se ele prejudicou você em alguma coisa, coloca na minha conta. Porque para mim ele foi muito útil. Olha que maravilha, irmão. Ou seja, se te deve alguma coisa ainda na terra de alforria, da liberdade, põe na minha conta, quando chegar eu vou te pagar. Paulo está dizendo. Acreditava-se que na igreja tinha gente que tinha escravo ainda. Além daqueles escravos voluntários. Acredita-se. Então, a ideia aqui é de alguém que servia Elias. Eliseu não é, no seu início, conhecido como o profeta que recebeu lá o manto. É o profeta que deitava água nas mãos de Elias. É o profeta que servia. É o Josué que ajudava Moisés.
Deu para entender, meus irmãos? É alguém que tinha disposição para servir. E a nossa oração nesses dias é: Senhor, levanta pessoas com disposição para servir. Coloca a disposição no meu coração para quem nós servimos. Quando eu vejo, irmão, eu não sei vocês, mas quando eu leio aquela palavra de Paulo, eu muito me gastei e me deixarei gastar. Oh, irmão, isso é forte demais. O que Paulo está dizendo? Eu estou disposto a abrir mão do meu tempo, estou disposto a abrir mão da minha vontade, estou disposto a colocar os meus anseios em segundo plano por causa do projeto que Deus traçou para a minha vida. Glória. Queridos, eu tenho dito algo. Se todo mundo, todo líder, todo obreiro tivesse isso como premissa, como ponto fundamental da sua vida, o meu seria mais fácil. Jesus já teria voltado, nós já teríamos alcançado o mundo não alcançado. Por quê? Porque nós encontraríamos disposição para servir. E quem serve, Deus é um Deus motivador. Deus é um Deus que nos conhece nos pormenores. Deus é um Deus, como alguém diz, e eu concordo com isso, não fica devendo nada para ninguém. Glória. Não que Deus deve alguma coisa para a gente, porque o melhor. Paulo escreve em Efésios capítulo 1. Bendito seja Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que já nos abençoou. Deus não está devendo nada para a gente está devendo. Vamos ser sempre eternos devedores para Deus. Só que mesmo sabendo de tudo isso, para quem tem disposição para servir, para quem é lembrado com as suas virtudes, nós vamos ser recompensados. Rapidinho, estou no tempo ainda. Alguns textos rápidos. Jeremias capítulo 17:10. Rapidinho. Jeremias 17:10. Vamos lá. Outro irmão já pegue aí. Apocalipse 22:12. Eu, Senhor, esquadrilho o coração, eu provo o fim, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Observe, para receber a recompensa, Deus prova o coração. O que Deus está dizendo? Que não pode ser uma coisa aparente, uma coisa para as pessoas verem o que você está fazendo. Tem que ser uma coisa que parte de dentro do seu coração. Tem que ser uma coisa, meu irmão, que você não quer ganhar em dó, que você não quer, às vezes, glória própria. Mateus 6, esquerda ou direita, não vê o que a esquerda deu. Lembra de milagres que Jesus fizeram? Cura alguém aqui e fala assim: não fala para ninguém que eu fiz. Lembra? Se eu tivesse com o pé de Jesus, eu ia falar assim: sai da sua rua avisando que você foi curada. E foi curado lá na igreja, para trazer todo mundo para a igreja. Ô irmão, não era assim? Ei, pastor? Fala lá que nós oramos por você e Jesus te abençoou. Jesus falou assim: não fala para ninguém. Só que a pessoa não aguentava. Aleluia. Não aguentava e as pessoas que estavam à volta via. Esse aí não é aquele camarada que andava lá no sepulcro, que não voltava para casa, que andava na rua pelado, que era cheio de demônio. Olha lá, ele está sentado lá, Jesus falou que ele sentava como se fosse uma pessoa normal. O que aconteceu com ele? Foi Jesus. Mandou os cabelos embora, transformou a vida dele e ele passou a ser o seguidor de Jesus. Não é assim, meu irmão? É verdade. Quando nós observamos, Deus prova o coração. E outra, Ele recompensa a cada um segundo as obras. É o que disse Jeremias 17:10. Olha Apocalipse capítulo 22:12. Por favor. Vamos lá? Eis que cedo vem, é Jesus falando. O meu galardão está comigo. Para dar o galardão segundo a sua obra. Vocês sabem disso. Vocês que estudaram, obreiros, seminários, sabem disso. Que a igreja, lá no tribunal de Cristo, não é para julgamento de salvação, mas é para julgamento de receber os galardões. Está escrito isso, corroborando o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios. Que nós passaremos pelo tribunal de Cristo. Não é tribunal de salvação, é tribunal da glória. Mas o que vai destacar as nossas virtudes e as nossas obras são os galardões que nós vamos receber.
galadão? Eu quero Jesus aqui. Eu preciso de Jesus. Chegar lá, já pensou, ser na fila, eu não sei, não vou entrar nesse campo, né? Alguns acreditam que a gente vai conhecer, outros não. Não vou entrar nisso. Outros vão uma memória parcial. Mas você já imaginou, irmão Carlos, atrás da senhora, e de repente Deus sai aí, Marcos. Você não tem galadão aí comigo. Ei, mano, já pensou? Que vergonha. Ainda bem que no céu não vai ter tristeza, não vai ter choro, né? Mas você sabe, está na glória já. Mas na hora do galardão, na pedrinha, na coroa, nas obras sem queimada, para ver se foi obra de verdade, para ver se foi prova do coração de verdade, e não tem obra, João. E aí? Sai da fila aí, Marcos. Você só falava lá, mas obra aí que é boa, não tem. Sai daí, Misericórdia, Jesus. Tem misericórdia de mim, Senhor. É verdade, irmão. Deus, eis que venho sem demora, o meu galardão está comigo. O nosso galardão vem de Jesus. Mais uma vez, reafirmando, queridos, nós, é claro que é muito importante sermos reconhecidos aqui pelos homens, mas um obreiro líder tem que ter como cerne, como centralidade de fé na sua vida, que a sua recompensa quem dá é o Senhor. Nós não fazemos para homens, fazemos para Deus. O nosso pagamento quem dá é o Senhor. Amém, meus irmãos? Não espere nessa vida, senão você vai ficar frustrado. Não espere pelas pessoas, senão você vai ficar frustrado. Eu li isso aqui, achei interessante. Eu só vou ler verso 11, por favor, rapidinho. Salmo 58, verso 11. Esse salmo é um dos salmos conhecidos como salmos de deprecação. Não são muito aplicados nos dias da graça, por quê? Porque é um salmo de vingança. É um salmo pedindo a morte. Eu vou pisar no sangue dos meus inimigos. Nós não estamos orando para isso. Nós estamos na graça. A gente não ora para Deus matar inimigo. Ora para Deus preparar a mesa diante dos inimigos. Só que no verso 11, me chamou a atenção desse salmo. Porque nesse salmo, do verso 11, no 58, o salmista exalta que um Deus justo sabe recompensar os que têm virtude e os que fazem, os que trabalham para Ele. Olha o que diz aí, Salmo 58, verso 11. Então se dirá, na verdade, a recompensa para os justos. De fato, há um Deus que julga na terra. Tem uma tradução que diz assim, há um Deus que faz justiça na terra. Tem uma tradução que diz assim, há um Deus que faz justiça. E se Deus é justiça, se você fez, vai ficar sossegado. Vai ter uma recompensa. Amém, meus irmãos? Olha para o seu acumulado. Descanse no teu coração. Se você está fazendo para Deus, tem uma recompensa te esperando. É o escritor dos Hebreus 11:6. É necessário aqueles que se aproximam de Deus, creia que Ele existe e que Ele é, eu gosto da tradução assim, recompensador daqueles que o buscam, ou galardoador em outra tradução. Recompensador. Deus é um Deus que recompensa. Aleluia. Como você quer ser lembrado? 2 minutinhos eu tenho. Estou no horário. Lembra de Juízes capítulo 5? Tem uma tal de Débora julgando Israel, uma das juízas de Israel. Debaixo de uma palmeira da Débora julgando. Israel estava sendo afligido pelo rei de Canaã, Jabim. Deus convoca o seu povo para a guerra. Débora vai conversar com Baraque para liderar o povo. Baraque diz assim, eu só vou se você for. Lembra disso? O que Débora disse para Baraque? Você não vai ter honra. Quem vai ter honra nessa batalha vai ser uma mulher. Se a gente não conhecesse o final da história, você ia deduzir. Eu vou ter honra. Eu sou a juíza. Mas ela não está profetizando em causa própria. Está dizendo assim que vai ser pela uma mulher. Depois a Bíblia diz que a batalha, Deus prepara lá todos os embates de guerra, os carros de ferro enguiçam um pântano que tinha, não vou entrar nesse mérito, no finalzinho lá, ao Jabim correndo, fugindo. E aonde que ele vai fugir? Na casa da Jael.
E a Jael tinha um quitute para quem chegava. A Jael tinha vindo da escola dominical e aprendeu: ó, não recebe homem em casa sozinha, porque isso aí é escândalo. Hã? A Jael, não, pode entrar você, tem uma casa aqui, você está cansado, pode entrar aqui. Espera aí, eu vou preparar um leitinho quente para o senhor. E deu um leitinho quente para ele e ele adormeceu. E quando ele adormece, a mulher, sangue na veia, crava um negócio na cabeça dele e mata ele. E quem recebe a glória? Uma mulher. Quem é lembrado? Uma mulher. Aí, foi lembrado pela virtude que tinha no momento. Amém? Não foi o Baraque que foi lembrado. Como você quer ser lembrado? Por alguém que fugiu das responsabilidades. Por alguém que não serviu com disposição. Por alguém que só fez o que te mandaram. Ou por alguém que se destacou ao longo da caminhada e quando alguém é citado o seu nome, ah, isso aí é servo. Esse aí deitava água na mão. Aleluia! Como você quer ser lembrado? Por uma Tabita que tinha obras, que é lembrado com choro na hora da sua morte? Ou quer ser lembrado na hora da sua morte? Alguém, glória a Deus, foi tarde. Ou maravilha, ou glória. Ou Senhor, recebe mesmo, Jesus. Há 3 tipos de velório na Bíblia. Tem velório de 7 dias. Eu posso citar o texto. Tem velório de 30 dias. Então, quando mais querido, mais as pessoas choravam. E velório que a pessoa só chora 5 minutos na hora lá e volta, graças a Deus que foi. Ei, Gilberto, misericórdia. Ô irmão, no nome de Jesus, seja lembrado pelas suas virtudes, seja lembrado pelas suas obras, seja lembrado por aquilo que o Senhor te capacitou para você fazer. Não reserve, não guarde aquilo que Deus te deu, o talento que Deus te deu. O céu não vai precisar nada disso não, irmão. O céu não vai precisar de evangelizar. O céu não vai precisar falar língua estranha, com língua diferente. Vai ser uma língua só universal. O céu não vai precisar acender luz, porque lá é a nossa luz. O céu não vai precisar cultuar, porque vai ser culto todo dia. Não vai ter noite, não vai ter dia, não vai ter hora, não vai ter momento. O céu vai ser só glória. Só santo, santo, aleluia, santo, santo. Ah, pastor, eu estou cansado. Quero que o Senhor me leve para o céu para descansar. Ô irmão, preguiçoso, levanta, vai trabalhar. Ó, preguiçoso, vai ter com formiga. Não tem desculpa para não trabalhar para o Senhor. A Bíblia diz que até os velhos darão fruto na velhice. Se os velhos darão fruto na velhice, irmão, eu não considero velho. Consegui mudar, não conseguiria mais. Sou peso, então eu não me considero velho. É, pastor Maximo? Você não está vendo, não, pastor Maximo? Está jovem? Então, querido, se desperte a cada dia, para que o Senhor te anime, te dê disposição para servir a sua obra. Por quê? Porque o Senhor tem uma recompensa para a sua vida no nome de Jesus. Vamos aplaudir o Senhor bem forte.